Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Renan Robson. Estou ministrando para vocês a disciplina de promoção, eventos e merchandising do curso de técnico em vendas. Vamos lá? Hoje a gente vai falar de promoção e propaganda e também vamos abordar sobre merchandising, ok? Na propaganda a gente vai falar como. Vamos ver o que o slide diz para a gente. Propaganda tem a finalidade ampla de apresentar ao público-alvo um conjunto de conceitos, ideias, imagens com o intuito de persuadir e convencer o cliente, convencê-lo de que seu conteúdo é positivo e benéfico. Entretanto, há várias formas de propaganda e todas elas específicas para um determinado produto e serviço. Vamos deixar uma coisa clara, a propaganda ela não é somente para venda, para comercialização de um produto ou um serviço. A gente vê isso todo dia, televisiva, por rádios, pela internet. As propagandas elas podem ser feitas com intuitos religiosos, com intuitos governamentais, então elas só podem ser com a informação somente para ser repassada para o cliente. Ela não é necessária querendo persuadir para vender, mas pode ser também para informar o cliente. Tá? Então a informação, a propaganda, ela pode ser feita para repassar informação através de vários meios, como nós vimos na aula passada, sendo pela internet, pela televisão, pelo rádio, por outdoors, por sites e assim por diante. E dando continuidade, ele falou o quê? Antes de se pensar e investir em propagandas, deve-se pensar no custo-benefício, além do material necessário para o marketing efetivo para o negócio. Ou seja, nossos clientes hoje em dia, eles estão mais exigentes. Nós sabemos disso, nós somos mais exigentes quando vamos adquirir um determinado produto ou serviços. Antes, por exemplo, há uns anos atrás, umas décadas atrás, os clientes exigiam somente o produto em seu serviço. Hoje nós compramos a qualidade daquele produto, nós compramos a empresa, ou seja, nós queremos que além do produto, nós queremos a qualidade dele, nós queremos que essas empresas sejam empáticas com a gente, nós queremos que essas empresas trabalhem com o meio ambiente, então os clientes são muito mais exigentes hoje. Por isso que a propaganda ela tem que apresentar um custo-benefício muito bom para a empresa, para assim cativar o cliente e chamar ele para dentro dela e adquirir o que ela estiver oferecendo, ok? O que é a propaganda? A gente tem que ver esses meios. Então, os meios que a gente olha é a seleção de mídia e as campanhas de publicidade. O que a seleção de mídia diz aqui para a gente? A seleção de mídia a serem utilizadas na propaganda é o fator primordial para o sucesso de determinado produto e serviço. Isso porque será a mídia que convencerá o consumidor a comprar um produto. Vamos deixar claro, a partir do momento que a empresa escolhe a mídia que ela vai trabalhar, que ela vai tentar abordar aquele cliente, aquele consumidor, o público-alvo dela, ela tem que ver o custo-benefício, como falado no slide anterior. Porque a partir que ela escolhe, ela tem que englobar o cliente de uma maneira, tem que impulsionar ele, incentivá-lo, atraí-lo de uma forma com que o cliente não tenha dúvida de adquirir aquele produto, aquele serviço vendido por ela. Então, a seleção da mídia é muito importante, ou seja, por exemplo, na TV tem que colocar uma mídia, tem que colocar uma propaganda mais atrativa, que chama a atenção para o cliente ficar ligado naquela TV, tá? Na internet tem que ser uma mais interativa, normalmente um pouco mais humorística, com foco maior, porque a gente sabe que na internet, no momento, eu estou numa página e no estalar de dedos eu estou em outra página. Então aquela propaganda tem que chamar muito bem a atenção, tá? E a rádio, como falado na aula anterior, tem que ser bem criativa, porque normalmente escutamos o rádio quando estão fazendo outra coisa. Então tem que focar, através da audição do cliente, do consumidor, aquilo que está sendo vendido pela empresa, ok? Vamos lá, campanhas de publicidade. Por meio de campanhas publicitárias, são mostradas ao potencial consumidor as qualidades do seu produto. Essas campanhas publicitárias são realmente campanhas muito grandes, são eventos grandiosos que as empresas fazem para poder chamar a atenção, principalmente quando ela vê uma oportunidade muito grande naquele produto no mercado dela. Por exemplo, um cosmético vendido por uma empresa X, ela fez um novo design para o shampoo dela, para o condicionador, tá? Para o sabonete líquido. Então, normalmente, quando eles fazem esse conjunto, esse leque muito grande de melhorias num determinado produto ou criação de um produto novo, essas campanhas publicidades grandiosas são para chamar a atenção do cliente. Nós olhamos muito isso no meio da tecnologia. Por exemplo, uma empresa vai lançar um novo aparelho de celular, um novo smartphone. Ela faz publicações grandiosas, faz campanhas grandiosas através da sua propaganda, da mídia escolhida, tá? Para poder chamar a atenção daquele cliente, tá? Então tem que ser muito bem escolhida a forma, a seleção da mídia que a empresa vai trabalhar, certo? E as campanhas de publicidade, como eu acabei de falar, ok? Vamos lá, e a gente vai falar de promoção, tá?
O objetivo da promoção é tornar uma marca, produto ou serviço mais conhecido e prestigiado, ou seja, colocar os produtos à disposição dos clientes. Tá? As empresas utilizam diversos métodos. Vamos embora ver alguns métodos que foi colocado aqui de slide para vocês. Primeiro, redução dos preços. Tá? Isso aqui é um método muito utilizado. Por exemplo, quando você vai no shopping, quando você vai numa rua que tem muitas lojas, que a concorrência é muito grande, a gente olha aqui na própria vitrine, na própria fachada dessas lojas, tem várias promoções. São descontos, são compre um, leve outro, tá? São descontos de 50% na segunda peça, tá? No segundo produto adquirido. Então esses são os meios de promoção muito utilizados que a gente observa no nosso dia a dia. Tá? Outro, oferecimento de recompensas. Ou seja, tu vai comprar um produto X e você ganha um brinde. Você vai comprar um produto Y, você participa de algum sorteio, tá? Então, eles atraem o cliente através dessas recompensas, onde a pessoa fica vislumbrada em ganhar algo depois que adquiriu o produto daquela empresa, naquela loja ou naquele comércio, ok? Outro, cupom de desconto. A gente olha muito esses cupons de desconto hoje no nosso dia a dia pela internet. Por exemplo, tu vai adquirir um produto pela internet e você ganha um cupom de desconto para uma próxima compra. Tá? Muitas lojas de eletrodomésticos utilizam, de tecnologia utilizam isso. Até os meios de delivery, as empresas que trabalham com delivery utilizam isso. Ou seja, todo dia você recebe um cupom de desconto para te dar um desconto numa determinada compra ou numa próxima compra. E esses descontos variam. Você pode ganhar descontos muito bons, pode ganhar descontos mais simples, você pode ganhar desconto naquela mesma compra ou para a próxima compra, de acordo com a metodologia que a empresa vai estar trabalhando. Tá? Sorteios nós olhamos muito. A gente já assistiu muito na televisão aqueles sorteios que passam que a pessoa vai lá, comprou um determinado produto, eles sorteiam vários ticketzinhos e passeiam com o nome do sorteado. Ou seja, isso é muito atrativo. Imagina você comprar um produto e ser sorteado para um carro. Isso as empresas utilizam bastante. Shopping centers, empresas de grande porte, multinacionais utilizam muito isso. Desde sorteios mais simples de produtos da casa, até sorteios grandiosos, como carro, casas e assim por diante. Tá? E concursos e brindes, esse brindes aqui a gente vê bastante. Empresas de fast food trabalham muito com isso, um exemplo. Tá? Quem nunca viu, compre um lanche na empresa de fast food X e você ganha um brindezinho, tá? Para as crianças, então, é muito atrativo isso. A gente olha muitas empresas trabalhando. Foi deixado de lado o brinde? Não, não foi deixado. A gente olha que realmente ele é muito forte para atrair o cliente, ok? Campanhas promocionais. E quando a gente fala em campanhas promocionais, são tradicionais no mercado corporativo e estão cada vez mais em evidência no mercado digital. Vamos deixar isso claro aqui, ó. Mercado digital, como a gente está batendo aqui na tecla, falando sobre tecnologia, evolução de mercado e assim por diante. Por meio dessas redes sociais, são formas comprovadamente eficazes de interagir com seus clientes, proporcionando a eles um ganho de valor com uma experiência que vai além do simples ato de compra. Por exemplo, vamos falar um exemplo muito comum nas nossas campanhas promocionais. Por exemplo, você está assistindo uma live através de uma plataforma na internet e nessa live eles colocam um código lá para você acessar e você ganha um desconto numa determinada compra de um produto. Isso é uma campanha promocional que trabalha naquela meio de comunicação em massa, ou seja, vai atingir muitas pessoas. E se torna atrativa? Se torna atrativa sim, tá? Então, essas campanhas promocionais, como a gente falou, ó, marketing digital, quando a gente trabalha na internet com ela, a gente ouve falar também através das redes sociais, o marketplace. Marketplace são campanhas promocionais sim. Empresas tentam atrair o cliente através das redes sociais. A gente olha muito marketplace no Instagram, no Facebook, no Twitter, entre outros meios. Trabalham muito com isso, certo? Ações promocionais. Vamos ver o que o slide diz para a gente? Visam a fidelização dos clientes ao estabelecer um rápido contato com eles. A interação é dinâmica e é possível alcançar diferentes públicos de diversas regiões ou classes sociais. As empresas aproveitam feriados festivos, olha esse ponto aqui, ó, muito importante. As empresas aproveitam feriados, festivos e datas comemorativas para alcançar o público. Ou seja, quando a gente está naquele período sazonal, aquele período de grande movimentação do mercado, com datas comemorativas aqui, a gente cita várias, a gente pode citar Carnaval, podemos citar Páscoa, podemos citar São João, Natal, Dia das Mães. Então são várias datas comemorativas onde as ações promocionais são muito utilizadas pelas empresas, tá? Ou seja, a gente bota mais atrativo, trabalha muito com o emotivo do cliente e do consumidor. Por exemplo, o Dia das Mães, as empresas começam a trabalhar muito com a imagem materna. No Natal, as empresas começam a trabalhar muito, por exemplo, com o Papai Noel nas suas propagandas, começam a trabalhar bastante com situações de família, tá? Em Carnaval, trabalham muito com alegria,
com diversão, com amizade, assim por diante. Então, as ações promocionais, elas pegam num ponto muito forte quando a gente está trabalhando em feriados festivos e datas comemorativas, ok? Então, para concluir sobre promoção e propaganda. Tem significados diferentes. Enquanto a primeira, promoção, tem finalidade de atrair a atenção do público por meio de ideias e persuasão, a última leva o produto para o próximo do cliente e instiga seu desejo de compra. Vamos lá, a primeira, enquanto ela tem a finalidade de persuadir, a segunda, ela mexe com o desejo do cliente, mexe com aquela vontade de adquirir algo. Ou seja, vamos dar um exemplo no supermercado, no dia a dia, falando da propaganda. Eles colocam aqueles produtos, por exemplo, chocolates, refrigerantes, sucos, próximos aos caixas, ou seja, ele vai mexer com o teu desejo, a tua vontade. Você não se programou para comprar aquilo, só que a partir do momento que você olhou, você tem aquela vontade de adquirir aquele determinado produto, tá? A promoção tem um foco no aumento da demanda, ou seja, tem a intenção de chamar o público para próximo de si. Essa é a ideia da promoção. E fidelização, a propaganda direciona a sua ação a reconhecimento, ou seja, a pessoa lembrar e focar aquela marca em sua memória. Ou seja, toda vez que ela olha aquele produto, toda vez que ela olha aquele serviço, ela vai lembrar daquela marca. Então essa é a ideia. A promoção, fidelização. A propaganda, reconhecer a marca no mercado. Tá? Dando continuidade, nós vamos falar agora sobre merchandising. Vamos colocar 5 tipos aqui para vocês, como é que funciona esse merchandising trabalhado pelas empresas. Merchandising é o conjunto de técnicas que tem como finalidade tornar uma solução interessante para o consumidor e ao mesmo tempo em que gera lucro para a empresa que a oferece. Por isso, foca em melhorar o canal de comunicação com o cliente. Ou seja, são técnicas que têm a finalidade de tornar uma solução interessante para o consumidor. Ou seja, são situações que a empresa trabalha com criatividade para chamar atenção. Ou seja, em ponto de venda, ou sejam pela internet, ou sejam televisivas, tá? Só que chama atenção e tem a finalidade de atrair, conquistar e manter aquele cliente como seu consumidor. E vamos lá para os 5 principais tipos de merchandising. Primeiro, o visual merchandising. Esse a gente olha demais, olhamos muito em vitrines de loja, olhamos muito em supermercados, olhamos bastante em shopping centers. A gente trabalha muito com eles, as empresas trabalham muito e nós observamos no nosso dia a dia. O que diz visual merchandising? A identidade visual não pode ser negligenciada, ou seja, o que a pessoa observa, aquela famosa frase que a gente ouve sempre, tá? A primeira impressão que fica realmente chama a atenção da gente, o visual da empresa, pois dá vida a uma marca. A questão central é que as cores escolhidas, a logo definida e o mesmo tipografia utilizada servem como estímulos ao consumo, também ao moldar uma imagem para uma marca. Como vocês podem observar essas imagens? Aí, por exemplo, arrumar os calçados, tá? E vocês veem que ela está bem chamativa, está bem organizada de acordo com as cores. Isso é impactante para o cliente a partir do momento que ela observa aquilo que ela olha. Tá? Então, quando ela olha aquela organização, aquele visual, merchandising trabalhado pela empresa, ela observa aquilo como atraente, querendo ou não, acaba chamando a atenção e o cliente foca naquilo produzido pela empresa. No outro, a gente olha aqui uma vitrine com roupas, eles trabalham muito bem as roupas trabalhando o branco, o preto e o amarelo. Então isso chama a atenção do cliente. Quando o cliente ele olha, ele pode não ter o desejo imediato de comprar, mas isso vai chamar pelo menos a atenção para ele chegar próximo, tocar o produto e observar o que está sendo vendido ali. Então visual merchandising é um dos 5 pontos do merchandising muito importante, ok? Merchandising editorial. Esse aqui a gente olha muito e pode às vezes até passar despercebido, mas tem um impacto muito grande para a população, para os consumidores e para os cidadãos que acompanham. O que é que diz no merchandising editorial? O chamado merchandising editorial surgiu nos Estados Unidos na década de 30, tá? É um conceito antigo, portanto, mais não ultrapassado. Por que não é ultrapassado? Porque ainda é utilizado com muita frequência, até mais do que antes. Nós observamos isso no nosso dia a dia. É um primeiro momento. Foi bastante utilizado pela indústria cinematográfica para promover produtos de forma mais sutil do que acontecia nas propagandas de televisão. Ou seja, na propaganda de televisão, quando a gente observa, mostra como? Mostra que o foco é muito grande. Ou seja, a propaganda trabalha somente aquele produto, tá? Com foco somente naquele produto, mostrar ele, tá? Ao contrário do merchandising editorial, ele tenta chamar a atenção
bem sutil, bem levemente, tá? E querendo ou não tem um impacto muito grande. Vamos ver esse exemplo. Um filme, tá? O personagem está lá e acaba pegando um produto de uma marca esportiva. Durante o filme ele não precisa falar do produto, ele não precisa apresentar o produto. Ele simplesmente faz uso em uma cena comum dele e acaba pegando o produto dessa marca esportiva. Nesse outro filme aqui, eles fizeram utilização de uma rede de fast food nacionalmente conhecida. Ou seja, ele não precisa novamente falar daquele produto, ele apenas pegou o produto e vai fazer o consumo dele. Isso é chamado de merchandising editorial. Ele aparece em cenas de um determinado filme, novela, série, de forma bem sutil, não sendo necessário apresentar ele e falar sobre ele, ok? Então esse é o merchandising editorial. Merchandising do ponto de venda, esse nós observamos muito nos supermercados, muito. Vamos lá, tem a ver com a organização dos produtos na loja física, de maneira de atrair o cliente para que ele ingresse no estabelecimento. Vamos olhar aqui essa organização, aqui tem uma rede de sucos, tá? Olha como eles organizaram nessa imagem. Tá? É bem chamativo, é muito bem organizado, a cor chama atenção, a organização chama atenção, e além do mais o ponto, é um ponto grande no ponto estratégico desse supermercado. Aqui ele apresentou também no mesmo esquema com cores, colocou placas ilustrativas demonstrativas, certo? Apresentando aquele produto, ok? Dando continuidade, a ideia por trás dessa ação de merchandising no ponto de venda, que a gente pode chamar de PDV, tá? É despertar a vontade de compra quando a pessoa já não tem mais muito tempo para raciocinar, ou seja, é a que a gente chama de venda por impulso. É aquele momento que o cliente ele não pensa, ele só compra porque deu uma vontade imediata nele de adquirir aquele produto. Tá? Como eu citei ainda há pouco, é quando supermercados trabalham, as farmácias trabalham com isso, colocam produtos próximos de caixas, ou seja, você passa por um local desse bem visto, com merchandising no ponto de venda, você não vai pensar muito em adquirir esse produto, você vai pegá-lo, colocar no seu carrinho e adquiri-lo, ok? Merchandising de varejo. Merchandising de varejo busca seduzir o cliente ao apresentar os aspectos que vê como vantagem na compra. Você já com certeza andou pelo mercado, por um supermercado, por shops e viu pessoas te apresentando para você provar, para você tocar, para você mexer, utilizar rapidamente um determinado produto. Tá? A tecnologia hoje é assim também. As empresas de tecnologia que vendem smartphones, tablets, computadores também fazem uma utilização rápida daquele produto. Isso é o merchandising de varejo. Ou seja, você usa rapidamente, você observa rapidamente aquele produto, tá? E querendo ou não, te chama a atenção. Vamos lá. Todo o tipo de campanha que visa aumentar o consumo, dando visibilidade a um produto, se encaixa nessa categoria. Alguns exemplos. Distribuição de amostras grátis. Observamos muito. Sorteios e brindes são exemplos de merchandising de varejo. E o último tipo de merchandising, o merchandising digital, que esse é o mais comum do nosso dia a dia. O que é que ele fala? Realizar ações de merchandising através da internet é quase uma tarefa obrigatória a todo tipo de negócio. Ou seja, estamos falando sobre menções a um grupo ou serviço de forma sutil e implícita, diferente do que ocorre em um anúncio. É possível contar com influenciadores digitais. Olha esse ponto aqui, muito importante que nós olhamos no nosso dia a dia. Influenciadores digitais. Com vídeos, eles mostram como se utiliza aquele produto. Por exemplo, tem muitas pessoas hoje famosas na internet, até próximos, até mesmo famosos da televisão, de jornais e assim por diante. O que é que acontece? No marketing digital a gente usa, as empresas usam esse famoso, essa pessoa conhecida, esse influenciador digital, para apresentar aquele produto. Ele faz utilização em determinado momento do dia a dia dele e apresenta aquele produto para as outras pessoas. Chama atenção isso, dá certo, dá muito certo. Os clientes acabam adquirindo esse produto, acabam sendo seduzidos por ele através do merchandising digital. Certinho? Então, muito obrigado, gente. Fiquem em casa e tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Renan Robson. Estou ministrando para vocês a disciplina de promoção, eventos e merchandising do curso de técnico em vendas. Vamos lá? Hoje a gente vai falar de promoção e propaganda e também vamos abordar sobre merchandising, ok? Na propaganda a gente vai falar como? Vamos ver o que o slide diz para a gente. Propaganda tem a finalidade ampla de apresentar ao público-alvo um conjunto de conceitos, ideias, imagens com o intuito de persuadir e convencer o cliente, convencê-lo de que seu conteúdo é positivo e benéfico.
Entretanto, há várias formas de propaganda e todas elas específicas para um determinado produto e serviço. Vamos deixar uma coisa clara, a propaganda, ela não é somente para venda, para comercialização de um produto ou um serviço. A gente vê isso todo dia, televisiva, por rádios, pela internet. As propagandas, elas podem ser feitas com intuitos religiosos, com intuitos governamentais, então elas só podem ser com a informação somente para ser repassada para o cliente. Ela não é necessária querendo persuadir para vender, mas pode ser também para informar o cliente. Tá? Então a informação, a propaganda, ela pode ser feita para repassar informação através de vários meios, como nós vimos na aula passada, sendo pela internet, pela televisão, pelo rádio, por outdoors, por sites e assim por diante. E dando continuidade, ele falou o quê? Antes de se pensar e investir em propagandas, deve-se pensar no custo-benefício, além do material necessário para o marketing efetivo para o negócio. Ou seja, os nossos clientes hoje em dia, eles estão mais exigentes. Nós sabemos disso, nós somos mais exigentes quando vamos adquirir um determinado produto ou serviços. Antes, por exemplo, há uns anos atrás, umas décadas atrás, os clientes exigiam somente o produto em seu serviço. Hoje nós compramos a qualidade daquele produto, nós compramos a empresa, ou seja, nós queremos que além do produto, nós queremos a qualidade dele, nós queremos que essas empresas sejam empáticas com a gente, nós queremos que essas empresas trabalhem com o meio ambiente, então os clientes são muito mais exigentes hoje. Por isso que a propaganda, ela tem que apresentar um custo-benefício muito bom para a empresa, para assim cativar o cliente e chamar ele para dentro dela e adquirir o que ela estiver oferecendo, ok? O que é a propaganda? A gente tem que ver esses meios. Então, os meios que a gente olha é a seleção de mídia e as campanhas de publicidade. O que é a seleção de mídia diz aqui para a gente? A seleção de mídia a serem utilizadas na propaganda é o fator primordial para o sucesso de determinado produto e serviço. Isso porque será a mídia que convencerá o consumidor a comprar um produto. Vamos deixar claro, a partir do momento que a empresa escolhe a mídia que ela vai trabalhar, que ela vai tentar abordar aquele cliente, aquele consumidor, o público-alvo dela, ela tem que ver o custo-benefício, como falado no slide anterior. Porque a partir que ela escolhe, ela tem que englobar o cliente de uma maneira, tem que impulsionar ele, incentivá-lo, atraí-lo de uma forma com que o cliente não tenha dúvida de adquirir aquele produto, aquele serviço vendido por ela. Então, a seleção da mídia é muito importante, ou seja, por exemplo, na TV tem que colocar uma mídia, tem que colocar uma propaganda mais atrativa, que chama a atenção para o cliente ficar ligado naquela TV, tá? Na internet tem que ser uma mais interativa, normalmente um pouco mais humorística, com foco maior, porque a gente sabe que na internet, no momento, eu estou numa página e no estalar de dedos eu estou em outra página. Então aquela propaganda tem que chamar muito bem a atenção, tá? E a rádio, como falado na aula anterior, tem que ser bem criativa, porque normalmente escutamos o rádio quando estão fazendo outra coisa. Então tem que focar, através da audição do cliente, do consumidor, aquilo que está sendo vendido pela empresa, ok? Vamos lá, campanhas de publicidade. Por meio de campanhas publicitárias, são mostradas ao potencial consumidor as qualidades do seu produto. Essas campanhas publicitárias são realmente campanhas muito grandes, são eventos grandiosos que as empresas fazem para poder chamar a atenção, principalmente quando ela vê uma oportunidade muito grande naquele produto no mercado dela. Por exemplo, um cosmético vendido por uma empresa X, ela fez um novo design para o shampoo dela, para o condicionador, tá? Para o sabonete líquido. Então, normalmente, quando eles fazem esse conjunto, esse leque muito grande de melhorias num determinado produto ou criação de um produto novo, essas campanhas publicidades grandiosas são para chamar a atenção do cliente. Nós olhamos muito isso no meio da tecnologia. Por exemplo, uma empresa vai lançar um novo aparelho de celular, um novo smartphone. Ela faz publicações grandiosas, faz campanhas grandiosas através da sua propaganda, da mídia escolhida, tá? Para poder chamar a atenção daquele cliente, tá? Então tem que ser muito bem escolhida a forma, a seleção da mídia que a empresa vai trabalhar, certo? E as campanhas de publicidade, como eu acabei de falar, ok? Vamos lá, e a gente vai falar de promoção, tá? O objetivo da promoção é tornar uma marca, produto ou serviço mais conhecido e prestigiado, ou seja, colocar os produtos à disposição dos clientes, tá? As empresas utilizam diversos métodos, vamos embora ver alguns métodos que foi colocado aqui de slide para vocês. Primeiro, redução dos preços. Tá? Isso aqui é um método muito utilizado. Por exemplo, quando você vai no shopping, quando você vai numa rua que tem muitas lojas, que a concorrência é muito grande, a gente olha aqui na própria vitrine, na própria fachada dessas lojas, tem várias promoções. São descontos, são compre um, leve outro, tá? São descontos de 50% na segunda peça, tá? No segundo produto adquirido. Então esses são os meios de promoção muito utilizados que a gente observa no nosso dia a dia, tá? Outro, oferecimento de recompensas. Ou seja, tu vai comprar um produto X e você ganha um brinde.
você vai comprar o produto Y, você participa de algum sorteio, tá? Então, eles atraem o cliente através dessas recompensas, onde a pessoa fica vislumbrada em ganhar algo depois que adquirir o produto daquela empresa, naquela loja ou naquele comércio, ok? Outro, cupom de desconto. A gente olha muito esses cupons de desconto hoje no nosso dia a dia pela internet. Por exemplo, tu vai adquirir um produto pela internet e você ganha um cupom de desconto para uma próxima compra. Tá? Muitas lojas de eletrodomésticos utilizam, de tecnologia utilizam isso. Até os meios de delivery, as empresas que trabalham com delivery utilizam isso. Ou seja, todo dia você recebe um cupom de desconto para te dar um desconto numa determinada compra ou numa próxima compra. E esses descontos variam, você pode ganhar descontos muito bons, pode ganhar descontos mais simples, você pode ganhar um desconto naquela mesma compra ou para a próxima compra, de acordo com a metodologia que a empresa vai estar trabalhando. Tá? Sorteios nós olhamos muito. A gente já assistiu muito na televisão aqueles sorteios que passam que a pessoa vai lá, comprou um determinado produto, eles sorteiam vários ticketzinhos e passeiam com o nome do sorteado. Ou seja, isso é muito atrativo. Imagina você comprar um produto e ser sorteado para um carro. Isso as empresas utilizam bastante. Shopping centers, empresas de grande porte, multinacionais utilizam muito isso. Desde sorteios mais simples de produtos da casa, até sorteios grandiosos, como carro, casas e assim por diante. Tá? E concursos e brindes, esse brindes aqui a gente vê bastante. Empresas de fast food trabalham muito com isso, um exemplo. Tá? Quem nunca viu, compre um lanche na empresa de fast food X e você ganha um brindezinho, tá? Para as crianças, então é muito atrativo isso. A gente olha muitas empresas trabalhando. Foi deixado de lado o brinde? Não, não foi deixado. A gente olha que realmente ainda é muito forte para atrair o cliente, ok? Campanhas promocionais. E quando a gente fala em campanhas promocionais, são tradicionais no mercado corporativo e estão cada vez mais em evidência no mercado digital. Vamos deixar isso claro aqui, ó. Mercado digital, como a gente está batendo aqui na tecla, falando sobre tecnologia, evolução de mercado e assim por diante. Por meio dessas redes sociais, são formas comprovadamente eficazes de interagir com seus clientes, proporcionando a eles um ganho de valor com uma experiência que vai além do simples ato de compra. Por exemplo, vamos falar um exemplo muito comum nas nossas campanhas promocionais. Por exemplo, você está assistindo uma live através de uma plataforma na internet e nessa live eles colocam um código lá para você acessar e você ganha um desconto numa determinada compra de um produto. Isso é uma campanha promocional que trabalha naquela meio de comunicação em massa, ou seja, vai atingir muitas pessoas. E se torna atrativa? Se torna atrativa sim, tá? Então, essas campanhas promocionais, como a gente falou, ó, marketing digital, quando a gente trabalha na internet com ela, a gente ouve falar também através das redes sociais do marketplace. Marketplace são campanhas promocionais sim. Empresas tentam atrair o cliente através das redes sociais. A gente olha muito marketplace no Instagram, no Facebook, no Twitter, entre outros meios. Trabalham muito com isso, certo? Ações promocionais. Vamos ver o que o slide diz para a gente? Visam a fidelização dos clientes ao estabelecer um rápido contato com eles. A interação é dinâmica e é possível alcançar diferentes públicos de diversas regiões ou classes sociais. As empresas aproveitam feriados festivos, olha esse ponto aqui, ó, muito importante. As empresas aproveitam feriados, festivos e datas comemorativas para alcançar o público. Ou seja, quando a gente está naquele período sazonal, aquele período de grande movimentação do mercado, com datas comemorativas aqui, a gente cita várias, a gente pode citar Carnaval, podemos citar Páscoa, podemos citar São João, Natal, Dia das Mães. Então, são várias datas comemorativas onde as ações promocionais são muito utilizadas pelas empresas, tá? Ou seja, a gente bota mais atrativo, trabalha muito com o emotivo do cliente e do consumidor. Por exemplo, o Dia das Mães, as empresas começam a trabalhar muito com a imagem materna. No Natal, as empresas começam a trabalhar muito, por exemplo, com o Papai Noel nas suas propagandas, começam a trabalhar bastante com situações de família, tá? Em Carnaval, trabalham muito com alegria, com diversão, com amizade, assim por diante. Então, as ações promocionais, elas pegam num ponto muito forte por estar trabalhando em feriados festivos e datas comemorativas, ok? Então, para concluir sobre promoção e propaganda. Tem significados diferentes. Enquanto a primeira, a promoção, tem finalidade de atrair a atenção do público por meio de ideias e persuasão, a última leva o produto para o próximo do cliente e instiga seu desejo de compra. Vamos lá, a primeira, enquanto ela tem a finalidade de persuadir, a segunda, ela mexe com o desejo do cliente, mexe com aquela vontade de adquirir algo. Ou seja, vamos dar um exemplo no supermercado, no dia a dia, falando da propaganda.
eles colocam realmente aqueles produtos, por exemplo, chocolates, refrigerantes, sucos, próximos aos caixas, ou seja, ele vai mexer com o teu desejo, a tua vontade, você não se programou para comprar aquilo, só que a partir do momento que você olhou, você tem aquela vontade de adquirir aquele determinado produto, tá? A promoção tem um foco no aumento da demanda, ou seja, tem a intenção de chamar o público para próximo de si. Essa é a ideia da promoção. E fidelização, a propaganda direciona a sua ação a reconhecimento, ou seja, a pessoa lembrar e focar aquela marca em sua memória. Ou seja, toda vez que ela olha aquele produto, toda vez que ela olha aquele serviço, ela vai lembrar daquela marca. Então essa é a ideia. A promoção, fidelização. A propaganda, reconhecer a marca no mercado. Tá? Dando continuidade, nós vamos falar agora sobre merchandising. Vamos colocar 5 tipos aqui para vocês, como é que funciona esse merchandising trabalhado pelas empresas. Merchandising é o conjunto de técnicas que tem como finalidade tornar uma solução interessante para o consumidor e ao mesmo tempo em que gera lucro para a empresa que a oferece. Por isso, foca em melhorar o canal de comunicação com o cliente. Ou seja, são técnicas que têm a finalidade de tornar uma solução interessante para o consumidor. Ou seja, são situações que a empresa trabalha com criatividade para chamar atenção. Ou seja, em ponto de venda, ou sejam pela internet, ou sejam televisivas. Tá? Só que chama atenção e tem a finalidade de atrair, conquistar e manter aquele cliente como seu consumidor. E vamos lá para os 5 principais tipos de merchandising. Primeiro, o visual merchandising. Esse a gente olha demais, olhamos muito em vitrines de loja, olhamos muito em supermercados, olhamos bastante em shopping centers. A gente trabalha muito com eles, as empresas trabalham muito, e então nós observamos no nosso dia a dia. O que diz visual merchandising? A identidade visual não pode ser negligenciada, ou seja, o que a pessoa observa, aquela famosa frase que a gente ouve sempre, tá? A primeira impressão que fica realmente chama a atenção da gente, o visual da empresa, pois dá vida a uma marca. A questão central é que as cores escolhidas, a logo definida e o mesmo tipografia utilizada servem como estímulos ao consumo, também ao moldar uma imagem para uma marca. Como vocês podem observar essas imagens? Aí, por exemplo, arrumar os calçados, tá? E vocês veem que ela está bem chamativa, está bem organizada de acordo com as cores. Isso é impactante para o cliente a partir do momento que ela observa aquilo, que ela olha. Tá? Então, quando ela olha aquela organização, aquele visual, merchandising trabalhado pela empresa, ela observa aquilo como atraente. Querendo ou não, acaba chamando a atenção e o cliente foca naquilo produzido pela empresa. No outro, a gente olha aqui uma vitrine com roupas, eles trabalham muito bem as roupas trabalhando o branco, o preto e o amarelo. Então isso chama a atenção do cliente. Quando o cliente ele olha, ele pode não ter o desejo imediato de comprar, mas isso vai chamar pelo menos a atenção para ele chegar próximo, tocar o produto e observar o que está sendo vendido aqui, ali. Então visual merchandising é um dos 5 pontos do merchandising muito importante, ok? Merchandising editorial. Esse aqui a gente olha muito e pode às vezes até passar despercebido, mas tem um impacto muito grande para a população, para os consumidores e para os cidadãos que acompanham. O que é que diz no merchandising editorial? O chamado merchandising editorial surgiu nos Estados Unidos na década de 30, tá? É um conceito antigo, portanto, mais não ultrapassado. Por que não ultrapassado? Porque ainda é utilizado com muita frequência, até mais do que antes. Nós observamos isso no nosso dia a dia. É um primeiro momento. Foi bastante utilizado pela indústria cinematográfica para promover produtos de forma mais sutil do que acontecia nas propagandas de televisão. Ou seja, na propaganda de televisão, quando a gente observa, mostra como? Mostra que o foco é muito grande. Ou seja, a propaganda trabalha somente aquele produto, tá? Com foco somente naquele produto, mostrar ele, tá? Ao contrário do merchandising editorial, ele tenta chamar a atenção bem sutil, bem levemente, tá? E querendo ou não, tem um impacto muito grande. Vamos ver esse exemplo. Um filme, tá? O personagem está lá e acaba pegando um produto de uma marca esportiva. Durante o filme ele não precisa falar do produto, ele não precisa apresentar o produto. Ele simplesmente faz uso em uma cena comum dele e acaba pegando o produto dessa marca esportiva. Nesse outro filme aqui, eles fizeram utilização de uma rede de fast food nacionalmente conhecida. Ou seja, ele não precisa novamente falar daquele produto, ele apenas pegou o produto e vai fazer o consumo dele. Isso é chamado de merchandising editorial. Ele aparece em cenas de um determinado filme, novela, série, de forma bem sutil, não sendo necessário apresentar ele e falar sobre ele, ok? Então esse é o merchandising editorial. Merchandising do ponto de venda, esse nós observamos muito nos supermercados, muito, muito. Vamos lá, tem a ver com a organização dos produtos na loja física, de maneira de atrair o cliente para que ele ingresse no estabelecimento. Vamos olhar aqui essa organização. Aqui tem uma rede de sucos, tá? Olha como eles organizaram nessa imagem.
Tá? É bem chamativo, é muito bem organizado, a cor chama atenção, a organização chama atenção, e além do mais o ponto, é um ponto grande no ponto estratégico desse supermercado. Aqui ele apresentou também no mesmo esquema com cores, colocou placas ilustrativas demonstrativas, certo? Apresentando aquele produto, ok? Dando continuidade, a ideia por trás dessa ação de merchandising no ponto de venda, que a gente pode chamar de PDV, tá? É despertar a vontade de compra quando a pessoa já não tem mais muito tempo para raciocinar, ou seja, é aquele que a gente chama de venda por impulso. É aquele momento que o cliente ele não pensa, ele só compra porque deu uma vontade imediata dele de adquirir aquele produto. Tá? Como eu citei ainda há pouco, é quando supermercados trabalham, as farmácias trabalham com isso, colocam produtos próximos de caixas, ou seja, você passa por um local desse bem visto, com merchandising no ponto de venda, você não vai pensar muito em adquirir esse produto, você vai pegá-lo, colocar no seu carrinho e adquiri-lo, ok? Merchandising de varejo. Merchandising de varejo busca seduzir o cliente ao apresentar os aspectos que vê como vantagem na compra. Você já com certeza já andou por um mercado, por um supermercado, por shops e viu pessoas te apresentando para você provar, para você tocar, para você mexer, utilizar rapidamente um determinado produto. Tá? A tecnologia hoje é assim também. As empresas de tecnologia que vendem smartphones, tablets, computadores também fazem uma utilização rápida daquele produto. Isso é o merchandising de varejo. Ou seja, você usa rapidamente, você observa rapidamente aquele produto, tá? E querendo ou não, te chama a atenção. Vamos lá. Todo o tipo de campanha que visa aumentar o consumo, dando visibilidade a um produto, se encaixa nessa categoria. Alguns exemplos. Distribuição de amostras grátis. Observamos muito. Sorteios e brindes são exemplos de merchandising de varejo. E o último tipo de merchandising, o merchandising digital, que esse é o mais comum do nosso dia a dia. O que ele fala? Realizar ações de merchandising através da internet é quase uma tarefa obrigatória a todo tipo de negócio. Ou seja, estamos falando sobre menções a um grupo ou serviço de forma sutil e implícita, diferente do que ocorre em um anúncio. É possível contar com influenciadores digitais. Olha esse ponto aqui, muito importante que nós olhamos no nosso dia a dia. Influenciadores digitais. Com vídeos, eles mostram como se utiliza aquele produto. Por exemplo, tem muitas pessoas hoje famosas na internet, até próximos, até mesmo famosos da televisão, de jornais e assim por diante. O que acontece? No marketing digital a gente usa, as empresas usam esse famoso, essa pessoa conhecida, esse influenciador digital, para apresentar aquele produto. Ele faz utilização em determinado momento do dia a dia dele e apresenta aquele produto para as outras pessoas. Chama atenção, isso dá certo, dá muito certo. Os clientes acabam adquirindo esse produto, acabam sendo seduzidos por ele através do merchandising digital. Certinho? Então, muito obrigado, gente. Fiquem em casa e tchau, tchau.